Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Ângelo Assis e hoje vamos falar sobre Agent Experience. Estamos numa nova era de agentes, de inteligência artificial, e isso trouxe pra gente um novo conceito, Agent Experience. Antes da gente falar um pouco mais sobre o conceito, sobre o assunto, tô aqui hoje com a minha co-host, Fernanda Vieira. E aí, Ângelo, e aí, pessoal? Pois é, tô indo animada pra falar sobre esse tema, nessa era nova de enterprise autônoma, agentes autônomos, como os agentes interagem com os nossos sistemas. É um tema muito interessante, a gente fala muito de agente aqui no Entre Chaves, Fala um pouco dessa mudança de paradigma que a gente teve, estamos vivendo aí de uma mudança, de problemas orientados a aplicações para problemas orientados a agentes. Vamos ver o que esse tema nos traz aqui de riqueza de discussão. Bora lá. É isso, eu vou confessar que eu estava ansiosíssimo para gravar esse episódio, Fernandinha, porque hoje a gente tem uma convidada especialíssima. Ela é, uma convidada de honra, é a primeira vez dela aqui no Entre Chaves. Verdade, E ela é ninguém menos do que Yasmin Fonseca. Seja bem-vinda, é uma honra te receber aqui, Yasmin. Obrigada! Oi, Ângelo, oi, Fernandinha. Oi, pessoal. Muito obrigada por me receberem no Entre Chaves. Primeira vez, um absurdo. Um absurdo mesmo, é verdade isso, Mas muito obrigada pelo convite. Posso dizer para os ouvintes que eu estou obcecado com esse assunto. Porque como head de produto aqui da DTI, eu fico obcecado tentando imaginar o que vai mudar na nossa vida de forma prática. Num cenário em que existem agentes, o que muda na nossa vida para produzir soluções digitais. Então, bora lá, vamos conversar sobre o assunto. Bora lá, contextualizando, gente. Olha, surgiram as LLMs em um mundo distante. 2022, novembro. Surgiram as LLMs. Assim, surgiram de formas públicas, vamos falar isso, assim, isso. Que, enfim. ChatGPT popularizou isso, tudo, exatamente. Surgiu. Aí as LLMs meio que se especializaram ali, começaram a consultar uma API ou outra, começaram a fazer umas tarefas mais específicas e surgiram os agentes. Aí o pessoal falou assim, olha, esse negócio de consultar a API cada hora de um jeito não tá legal, vamos fazer o tal do MCP. Aí surgiu o MCP, que aí a gente começou a padronizar a comunicação entre as LLMs, APIs, até mesmo entre modelos, entre agentes. E aí surgiu lá o protocolo Agent to Agent do Google, que potencializou ainda mais. Aí o MCP foi o primeiro passo para a gente ter um ecossistema de agentes. O Agent to Agent foi um negócio assim que oficializou tudo, o Agent to Agent ele veio para padronizar a comunicação entre agentes, Se o MCP isso. era entre agente e ferramenta, assim, por exemplo, entre o agente chamando uma API, o Agent to Agent é um protocolo para facilitar a comunicação entre agentes num ecossistema de orquestração de agentes, por exemplo. E aí, nessa cenário é um ecossistema onde a gente tem um monte de agente, a gente começa a se preocupar como eles estão trabalhando, como eles estão raciocinando, como que eles estão conversando um com o outro, E isso trouxe pra gente esse conceito de Agent Experience, baseado também, obviamente, no conceito de User Experience, Customer Experience, onde a gente se preocupa em Developer Experience, onde a gente se preocupa em promover a melhor experiência para uma entidade, digamos assim. Eu poderia até usar a palavra agente se a palavra agente não tivesse outro conceito aqui hoje, Mas, enfim, com tudo isso, com essa contextualização breve, veio o conceito de Agent Experience. E para começar, explica pra gente o básico. Já deu uma contextualizada, a prévia, contexto histórico, LLM, MCP. Histórico de 2 anos atrás. Muito legal. Mas aí, trazendo para o conceito de Agent Experience, para a sua experiência de produto, o que você já está enxergando de legal nesse assunto novo? Eu acho que é importante, pra gente setar o tom dessa conversa, tentar entender a grande diferença que os agentes vão trazer para as empresas, que é sair de um paradigma de interação em que a IA é seu assistente, gera conteúdos para você de diferentes naturezas, para um paradigma em que a IA vai executar ações por você. E se ela vai executar ações por você, ela precisa ter acesso às funcionalidades, às ferramentas para executar tais ações. Isso é muito importante entender, eu acho, para você entender por que Agent Experience está aparecendo como uma expressão importante, porque tem esse fato, para um agente ser bom, ser confiável, Exatamente, para ele conseguir realmente te ajudar, ele tem que ter acesso ao ferramental para executar as ações para você. Então eu acho que é por isso que esse tema está surgindo, porque está aparecendo aqui nessa nossa esfera de desenvolvimento de software uma nova persona, um novo ator, que a gente tem que se importar. Tem que se importar como é que ele se integra com as ferramentas que já existem e como que nós, humanos, interagimos com ele. Então eu acho que é por isso que tá tão quente esse assunto, porque de fato eu estava lendo um artigo hoje cedo da Microsoft tentando pôr luz
sobre o que vai ser essa organização do futuro em que a força de trabalho, ela é um misto híbrido entre seres humanos e agentes, ambos executando funções. Então, para os agentes conseguirem executar essas funções, como é que ele vai acessar as ferramentas? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tinha que setar o tom, e aí a gente pode conversar depois sobre as implicações dessa existência dos agentes nas empresas. No final das contas, então, é como, né, o meu sistema, se o meu sistema está preparado, se o meu ecossistema está preparado para que um agente possa interagir com ele, né? Isso é muito legal quando você falou sobre autonomia. A gente já falou aqui no Entre Chaves muitas vezes, né, sobre agentes autônomos e tal, mas eu acho que a gente nunca entrou tanto com profundidade nesse tema, até dando exemplos e tudo mais. Quando a gente chegou mais perto foi talvez no episódio de MCP, talvez. Assim. Talvez ali, né? Mas pensando assim, o que seria, por exemplo, um agente iniciar uma comunicação, né? O que seria um agente iniciar uma execução de algo de forma realmente autônoma? Trazendo pro mundo do desenvolvimento de software, imagina só, né? Que eu tenho lá um agente no meu processo de DevOps e aí minha pipeline falha e meu agente automaticamente, sem eu precisar interagir e pedir para ele, consegue identificar o problema, abrir um pull request e corrigir o meu problema. E aí, vou pegando esse exemplo, assim, o agente de pipeline fez isso, mas ele consultou um outro agente de monitoramento que tinha acesso aos logs. E aí ele percebeu o que estava acontecendo e ele consultou um outro agente que tinha acesso ao repositório e conseguia fazer as alterações no código, fazer o commit e startar um novo pipeline. E aí sim ele conseguiu colocar o negócio em produção. Assim, é uma conversa entre agentes que a gente tá só bem diferente, né, do que ali. Exatamente. E trazendo para o mundo real, imagina, né, que se a gente recebesse uma fatura nossa por e-mail e eu tivesse um agente que fosse trigado com isso e já me falasse assim, você gastou muito esse mês com streaming. Por que você não cancela só as 15 streaming que você tem? Esse exemplo está muito real. Né? Exatamente. E às vezes até já cancela, já agenda seu pagamento, enfim. É esse tipo de agente que a gente tá falando, né? Que é o agente que a gente acredita que cada vez mais vão interagir, né? Vão existir, né? No nosso conceito. E eu tava ouvindo outro dia um podcast falando sobre aceitação do público em relação a esses agentes autônomos. Isso é muito legal, porque tem o público que é super engajado, que eu imagino como nós aqui, né? Somos super engajados, que é tipo assim, nossa, eu quero muito ver isso acontecendo, eu quero muito, né, tá ali ter um agente fazendo isso pra mim. Tem os cautelosos que vão falar assim, cara, mas imagina se esse agente faz um negócio que, sei lá, paga um negócio em produção, paga uma fatura que eu não quero pagar, né? Ou imagina como vai ser a auditoria desse negócio daqui pra frente. Meu Deus, os cautelosos. E tem aqueles que acham que isso é muito invasivo também, né? Que é tipo, poxa, eu não quero que o agente faça coisa pra mim, não. Eu não quero que ele automaticamente inicie coisas, sei lá, vai começar a ter um tanto de spam aí, igual propaganda de agentes executando coisas que eu nem quero. Enfim, só trouxe esses exemplos aqui, porque eu acho que a gente nunca falou com profundidade sobre esses agentes autônomos e como seria, né, esses agentes, assim, alguns exemplos de como eles seriam, tanto no nosso dia a dia quanto no nosso mundo de desenvolvimento. Você citou que esse exemplo estava muito real, você quer citar outros exemplos, Yas, aí que você... Você tem muitos streams? Tava conversando com o nosso time de produto e design essa semana, e a gente tava dando um passo no futuro, tentando visualizar um cenário assim, um que é simples, né, que todo mundo vai se reconhecer. Imagina que eu não tenho mais que eu reservar minhas passagens aéreas ou a minha viagem. Meu agente faz isso pra mim. Então eu tenho um agente, conhece minha personalidade, meus desejos, sabe que eu gosto de cachoeira. Sabe seu orçamento. Sabe meu orçamento, sabe que eu gasto muito com streaming. Então sabe tudo sobre mim e ele vai reservar minha viagem. Isso pensando do ponto de vista meu, usuário, ser humano como experiência, é uma coisa que a gente tem que discutir aqui nesse podcast, como que é essa experiência de relação com a gente, né? Mas a outra coisa que é muito importante, pensa só a mudança. O meu agente vai ter que conseguir acessar o site da Gol, da Azul, da Latam. Não só acessar e, igual que a gente já tem hoje o web scraper de ver a informação que tá no site, não, mas ele vai ter que entrar, autenticar, olhar o preço da passagem, comprar por mim, colocar meu cartão. Ou seja, essas plataformas que eu citei aqui, o site da Azul, o site da Latam, e aí só usando companhias aéreas de exemplo, vão ter que estar preparados, vão ter que se ajustar para esse cenário em que agentes vão interagir com elas. Não é mais eu, ser humano. Então olha como muda o paradigma de você pensar uma aplicação desse jeito. Porque a gente pensa a aplicação hoje para um ser humano usar. Então tem interface, tem botões, tem formulários, tem passo a passo. É um ser humano interagindo. Como que é construir uma solução, uma aplicação
para um agente usar. E o que muda tecnicamente. Então, eu acho que é esse tipo de mudança que é legal da gente pensar, porque muda a nossa profissão, nossa, aqui de nós três, e também imagino de muitos dos ouvintes, mas também muda a estratégia de produto de várias empresas. E aí eu acho que por isso que foi importante aquele contexto histórico que eu falei, que você citou aí, beleza, o meu agente vai ter que consultar o site ali. E talvez alguém pense assim, beleza, só um MCPzinho aqui resolve isso. Mas como você falou, é mais do que isso, sabe? Ele não é só um get que você retorna uma lista com os horários disponíveis e os preços das passagens. Não, é um agente que tem a capacidade de entender o seu contexto, de tentar negociar. Afinal de contas, isso já é possível também no site das companhias aéreas. Você pode tentar negociar, você pode tentar... Dado que eu conheço o contexto, eu já penso assim, cara, a Yasmin, ela leva muita mala. Então, se eu for por essa companhia, eu vou colocar uma bagagem extra, sabe? Vai muito além disso, né? Então, o MCP, acho que foi o primeiro passo importante, mas a gente tá falando aqui de agentes conversando com agentes, fazendo um monte de coisa por trás que a gente... às vezes nem imagina o que está acontecendo. Então imagina assim, né? Se a gente imagina essas empresas que têm um software como principal modelo de negócio, o SaaS, olha o tanto que isso muda para essas empresas. Daí só um exemplo, né? A gente pode discutir outros modelos de negócio, mas essa empresa agora, hoje ela, por exemplo, vende licença por usuário. Hoje ela pensa a plataforma dela para uma empresa que vai ter seus funcionários, vão lá logar e usar. Ela vai ter que talvez repensar o modelo de negócio da plataforma e ela vai vender, na verdade, requisição para agentes. Na verdade, não são usuários que usam, são milhares e milhares de agentes feitos por entidades, por pessoas, feitos por outras empresas. Pode ser que mude completamente o modelo de negócio do SaaS. A licença vai ser um limite de tokens ali, sabe? Um limite de utilização. Então, assim, muda bastante. E eu acho isso muito legal, né? Quando eu comecei a ler um pouco mais desse tema, porque, de fato, assim, a gente sempre pensou em software, em desenvolvimento de software, com um viés, né? Que é igual vocês falaram, é uma tela que eu vou resolver, não sei o quê. E agora a gente tá falando de agente, tá continuando falando de agentes, mas a gente ainda tá desenvolvendo softwares com telas. Então, assim, tem até uma frase lá acho que foi no artigo da Salesforce, falando sobre esse tema, que fala, né? Os agentes de IA estão interrompendo décadas de investimento em interfaces gráficas de usuário. Então, eu acho que é realmente uma mudança mesmo de paradigma do jeito que a gente faz software. Mas isso é tão importante porque eu acho que a gente, às vezes, desvincula o que a gente tá discutindo como importância, como o jeito, né, o futuro, com o que a gente tá fazendo agora. E o que a gente tá fazendo agora, a gente já tem que estar com isso na cabeça. Por mais que, às vezes, não exista um agente, de fato, que está interagindo com o meu software atual, eu deveria estar pensando em experiência do agente, porque se todas as previsões e tudo se confirmar, e a gente acredita que vai se confirmar, daqui a pouco vai ter um agente interagindo com o meu software. E é daqui a pouco mesmo, né? Eu tenho que agora preparar o meu software para ter agentes como personas também, né? Exatamente. E a UX sempre foi fundamental para o desenvolvimento de um produto. E aí, o Agent Experience agora, então, você enxerga como um concorrente, ou ele complementa, um substitui o outro, ou os dois trabalham juntos? Como que você enxerga essa transformação? É um bom ponto, realmente. Pelo que eu ando lendo, visualizando esse futuro, para mim, UX não morre. Deixar, primeira coisa, informação importante, né? Não teremos um clickbait. Até porque o humano ainda tá na equação. Não tiramos o humano da equação. E o UX é User Experience, o ser humano. Então, ainda estamos na equação, ainda haverá User Experience. Mas eu acho que uma má Agent Experience pode levar a uma má User Experience. O que eu quero dizer com isso? Imagina esse exemplo lá da agência aérea de novo. Se o meu agente não conseguir acessar todas as possíveis companhias aéreas e acessar todas as ferramentas que ele precisa para reservar minha viagem do jeito que eu tô querendo, eu vou ser impactado por essa experiência quebrada do meu agente. Então, se os softwares, as ferramentas não começarem a pensar no agente como uma possível persona, isso vai afetar a experiência dos usuários que utilizam os agentes. Esse é um aspecto da coisa. A outra coisa e essa é legal, super legal de pensar, ainda acho que a gente ainda tem de repente, alguns anos, ou talvez nem tanto, um ano, talvez, não sei, para isso acontecer, é que qual é o trabalho dos designers, principalmente dos designers de experiência, no cenário em que não existe interface, que na verdade eu converso com agentes. E aí a gente pode, talvez, um primeiro pensamento vão ser interfaces conversacionais. É isso que muda. De interfaces de cliques e páginas e interfaces conversacionais. Mas eu acho que é mais que isso. E você falou, Fernandinha. O agente adiciona um problema, adiciona uma complexidade extra na experiência do ponto de vista do humano, que é como é que eu entendo o que o agente está fazendo, como é que eu supervisiono o que ele está fazendo, como é que eu entendo os parâmetros dele, como é que ele me valida coisas comigo, como que ele me pede aprovações. Eu estou adicionando novas formas de interação, que são formas de interação que a gente hoje não são padrão
nos softwares que a gente faz. Então, acho que vai vir uma nova era de UX com novas heurísticas, assim, novas coisas a se preocuparem. Então, eu acho que UX firme e forte, mas agora amplamente impactado pela experiência dos agentes e pela interação humana-agente. Mas então, né, quando você fala que o UX firme e forte, né, vai continuar, mas talvez de um jeito um pouco diferente, igual você falou, né, assim, porque, claro, eu não sei se os sistemas, os softwares vão parar de ter tela, mas me parece que, assim, a experiência de utilização de um agente talvez vai ser mais importante eu pensar o problema de uma forma diferente mesmo, em vez de eu pensar, né, quase como se fosse assim, como que a gente tradicionalmente pensa em resolver um problema? Eu preciso, sei lá, de ter visibilidade de como que tá o custo desse meu negócio. Aí eu vou lá e minha primeira solução seria, vou criar um dashboard aqui, uns relatórios, uns gráficos, te mostrar, no máximo, dar algumas dicas lá, alguns insights. É bem diferente mesmo de falar assim, não, agora vai ter um agente que vai te falar exatamente isso tudo. Eu não vou mais criar dashboard, não vou mais ter gráfico. Então, o que você vê assim? Você vê que as telas meio que vão morrer e que a experiência do agente vai se tornar mais importante? Ou seja, o UX de como o agente UX de como o humano interage com o agente vai ser mais importante do UX padrão? Boa pergunta, né? Assim, se as previsões se concretizarem da aplicabilidade dos agentes nesse universo corporativo, porque eu digo se as previsões se concretizarem, porque tem uma grande hipótese aí de que os agentes realmente vão fazer parte da nossa vida. Vai ser um colega. Você vai ter seu time de pessoas e seu time de agentes. Pair programming com o agente, né? Não, é real. O desenvolvimento de software talvez é a primeira função que andou passos mais significativos, mas a expectativa é que isso impacte basicamente todas as funções de um negócio. Se isso for verdade, se isso se concretizar, e eu digo, a minha hesitação aqui de dizer se isso vai ser verdade ou não, é porque eu acho que ainda tem passo para a tecnologia para chegar lá. Ainda tem respostas que a gente tem que dar de supervisão de agente, como é que a gente faz para evitar alucinação. Tem várias coisas que eu acho que a gente ainda tem como mercado que amadurecer antes de cravar que essa previsão ela é certeira, sem sombra nenhuma de dúvidas. Mas se ela se concretizar, eu acredito que sim. A experiência com agentes vai se tornar uma das coisas principais que toda organização vai discutir. Porque o volume de agentes aparecendo e da sua interação com a gente vai acabar ficando maior que a sua interação com telas, da sua interação com aplicações, vou chamar tradicionais, aplicações que a gente faz hoje em dia. Só que UX, no final das contas, ele é independente do meio. E o UX, na verdade, ele é uma série de princípios de como você garante que um usuário atinge seu objetivo através da interação com tecnologia. Hoje acontece que a interação é através de telas, cliques, botões e páginas. Então, eu tô dizendo isso porque eu realmente acredito que os mesmos princípios que a gente usa hoje para produzir uma aplicação digital que é boa para o usuário, a gente vai conseguir aplicar. Ou seja, visibilidade, possibilidade de correção de erro, affordance, que é garantir que o usuário entenda o que dá para fazer naquela solução digital. Todos esses princípios vão ser extremamente aplicáveis, só que agora a gente vai ter que pensar em um outro meio de interação. Então, eu acredito que pode ser que a gente tá nessa virada. E daqui um ano a gente grava isso de novo e já se concretizou o que é o UX para agentes, né? Já tô ansioso pelo episódio Agent Experience Parte 2 do ano que vem. Vamos lá, marca na agenda, um ano a gente se encontra de novo. Oi, você comentou aí que os designers têm que se preparar para isso, né? E não só os designers, mas as empresas. Você comentou aí talvez mude completamente a forma de comercialização de modelo SaaS. A Fernandinha tava dissertando um pouco sobre isso aqui também. Então, as empresas elas têm que se preparar muito para isso, né? Porque o exemplo que você deu, vamos supor que uma empresa fictícia aí de companhia aérea, sei lá, ela não cria um agente para a companhia, para o site dela. As outras criam. O agente de organização de viagem vai consultar nos que existem. O que não tem, vai ficar para trás. O pessoal só vai conseguir comprar uma passagem do modo antigo, aquele modo tosco, sabe? Que você entra no site, compra, bota o número do seu cartão. Olha que coisa mais antiga. Nossa, que coisa mais 2024. Então as empresas têm que se preparar e começar a já refletir sobre como eu vou estruturar esse agente. E aí eu digo, a forma técnica, o fluxo, tudo isso que você está falando, quais são os princípios, como que vai ser a nova tela disso? Essa tela, será que ela vai ser mais simples, mais complexa? Não sei. O que você enxerga de caminho de preparação para as empresas? Com certeza, esse assunto, eu acho que você tem que fazer parte das discussões de toda empresa, de toda natureza. Para as empresas
que o modelo de negócio dela gira em torno de uma solução digital, de uma plataforma. Principalmente, a gente falou do SaaS, mas tem outros modelos de negócio que também a plataforma é o principal, sustenta o negócio. Essas, com certeza, já deveriam estar pensando nisso, porque haverá ainda, a gente não conversou sobre isso, mas acho que vale a pena introduzir isso aqui rapidamente, uma opção de um modelo mais fechado e um modelo mais aberto de inovação, né? Quando eu quero dizer isso, é assim, vamos voltar no exemplo da agência aérea. Eu posso ter um modelo aberto em que eu tenho um agente que acessa várias plataformas que não são minhas mesmo. É um modelo aberto de inovação, né? E ferramentas diversas de provedores diferentes, de donos diferentes interagindo entre si. Um modelo completamente aberto de interação. E tem um modelo mais fechado, que aí eu acho que as empresas, as grandes corporações, as grandes enterprises têm que começar a pensar que talvez esse seja o caminho mais natural para elas, que é assim, igual o Microsoft com o Copilot. O Copilot da Microsoft como agente acessando os próprios produtos da Microsoft, conseguindo acessar o Outlook, conseguindo acessar o navegador, conseguindo acessar a máquina. Então essa é uma versão de integração entre agentes ali dentro daquela empresa. Esse tipo de discussão, assim, eu acho que toda empresa deveria estar começando a se conscientizar do tema, ver para que lado que está indo, para um caminho aberto em que eu vou expor as minhas soluções, é para o mercado mesmo, é para agentes externos usarem. Não, eu estou indo para um caminho que eu vou criar meus próprios agentes, eu quero que os meus próprios agentes interajam com as minhas próprias aplicações, que é um caminho que também vai exigir mudanças arquiteturais, muito provavelmente. Tu começar a tomar essa decisão. E para empresas como a nossa, que cria os softwares, que é uma outra mudança, que é como que eu boto os meus arquitetos, as pessoas que concebem soluções para conceber uma solução que agora é deste universo. Então, quando eu pensar uma arquitetura de soluções, não tô mais pensando numa aplicação igual a gente pensava em 2024. É uma aplicação para uma era agêntica. É uma arquitetura agêntica. O que é essa arquitetura agêntica? Então, acho que toda empresa, de fato, tem esse momento de tentar calibrar um pouco o que já é concreto, o que ainda é hype, o que ainda é previsão, mas começar a se conscientizar sobre esse tema e começar a tomar ações, sem dúvida. Quando eu fiquei, lendo sobre o modelo, esse aberto e fechado, eu fiquei justamente pensando, assim, por exemplo, um iFood da vida, assim, para ele faz muito sentido ter um modelo aberto, porque faz muito sentido, por exemplo, eu poder pedir minha comida pelo WhatsApp. Usar o meu cursor, se eu tô lá programando, falar assim, não, tô com fome, eu quero aproveita e já pede um hambúrguer. Aqui, corrige o bug pra mim e pede um hambúrguer. Enquanto ele vai corrigindo, pede um cheeseburger. Mas isso aí é maravilhoso, isso aí pra ele vai potencializar acesso. Exatamente, pra ele é muito bom. Mas pra uma empresa corporativa, sei lá, vamos dar um exemplo de uma Vale da vida, que tem muitas aplicações internas, corporativas e tal, pra ela talvez não faça sentido, Faça sentido talvez uma coisa bem mais fechada, que são os próprios agentes dela interagindo com as suas próprias aplicações. Mas isso, que você falou sobre todo mundo, de alguma forma, ter que se preparar, que eu acho que é o mais interessante. E aí, pros nossos ouvintes aqui... Eu queria puxar a sardinha pra esse lado também, dos nossos ouvintes da parte mais técnica, arquitetural. Justamente. Entenderem que esse é uma nova visão mesmo. Isso não é só pro produto, pras pessoas de design, isso eu acredito que é muito também pro arquiteto, pro líder técnico, pro desenvolvedor, que agora tem que pensar uma arquitetura de software diferente, que tem que pensar, poxa, não é só eu ter lá minhas APIs, sei lá, que estão emaranhadas naquele código, sem muita legibilidade, Não, eu tenho que ter fluxos muito claros para que agentes consigam acessar coisas específicas da minha aplicação, e consigam, da melhor forma, com seus modelos thinking, e tudo mais, tomar as melhores decisões para esses fluxos autônomos, Assim como hoje, se a gente fizer uma arquitetura ruim, a gente vai dificultar muito o trabalho da galera de design produto, de entregar uma boa UX. Futuramente, se a gente tiver uma arquitetura ruim, pensando agora pro modo agêntico, a gente vai dificultar muito de entregar uma boa agent experience, Aí Yas, com sua permissão, vou fazer uma pergunta pra Fernandinha agora. Eu tenho meu palpite aqui, eu queria só ouvir a opinião da Fernandinha primeiro. O que você enxerga de arquitetura, assim, de mudança técnica? Talvez não mudança, mas adaptação, ou uma coisa nova, sei lá, o que você enxerga de mudança técnica com essa mudança, essa era de agentes agora? Eu acredito muito nisso que eu falei, em APIs muito, muito bem definidas, com responsabilidades únicas, assim, estruturas, acho que muito MCP, assim, atualmente, apesar que a gente falou que não é só MCP, mas eu acredito que hoje uma API, ela tem que a gente já tem que criar uma API com esse mindset de que ela pode ser consumida por um MCP, e que deveria ser fácil fazer isso. Eu acho que é principalmente isso, assim. Eu fiz a pergunta pensando em principalmente duas coisas. A primeira era essa mesmo. APIs bem definidas, contratos bem definidos, que a gente sabe que quanto mais organizado tiver
o seu código, melhor vai ser o seu agente de codificação. Quanto mais organizado tiver a sua API, melhor vai ser o seu agente para consultar as APIs, né? Pensei numa outra coisa aqui também, que é também o fato de como os agentes vão iniciar coisas, né? Tem que ter eventos, a sua aplicação talvez faça sentido que ela seja orientada a eventos, ou ter webhooks ou algumas coisas assim. É uma boa. Que faça com que o seu agente consiga ser trigado rapidamente quando algo acontecer, né? Já que ele vai precisar iniciar coisas, né? O outro aspecto que eu ia trazer é, se você ainda não pensou na arquitetura de dados da sua empresa... Aí é outra coisa importantíssima. Você já tá atrasadíssimo. Na hora que tá chegando essa era de agentes, fica mais atrasado ainda, porque eles vão depender muito de bons dados para poder tomar boas decisões. Então, acho que os dois aspectos que eu tinha na cabeça, assim, bem claro, era APIs e dados, em resumo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vou inverter totalmente. Invertemos tudo. Agora isso. eu sou a host. É isso. Não é porque no auge aqui da minha pouca expertise técnica de construção de aplicações, que eu fico lá do outro lado, né? Me parece que uma coisa que deve mudar muito é a observabilidade das soluções, porque eu fico imaginando assim... Você citou isso aí já um pouco, né? Alguma fala eu aí no pensei início. muito do ponto de vista do humano, como que o humano vai conseguir entender o que aquele agente está fazendo, né? Como que o agente vai se explicar para o humano, vou falar assim. Mas eu fico pensando também do ponto de vista de uma empresa, de uma corporação, tentando olhar todo o seu parque tecnológico, todas as suas aplicações, e agora são vários agentes executando coisas. Eu preciso ter muita clareza qual agente executou tal ação, né? Trigou o quê? Quais sistemas? Eu acho que deve mudar, eu imagino, na minha cabeça também, essa estratégia nas empresas, né? Tanto de observabilidade, né, monitoramento ali, quanto, né, enquanto você ficou falando, com certeza tem uma capacidade aí de segurança também que aumenta, que é um outro jeito de pensar, né? Porque quando eu crio uma API, né, normalmente eu tenho um contrato e eu tenho muito claro o que vai vir, como eu vou ativar aquela API, né? Mas dado que agentes vão, de alguma forma, conseguir interagir, talvez de uma forma diferente com o que eu estava esperando na minha interface, eu tenho que ter outras coisas, talvez até de segurança também, para adicionar. Mas com certeza observabilidade e segurança são outros dois critérios aí importantes, que eu acho que são importantes para os desenvolvedores, para as empresas pensarem para essa arquitetura agêntica aí, né? Vamos colocar agent ready. E acompanhando, assim, as últimas notícias das empresas de observabilidade, a gente viu que já existem empresas de observabilidade focadas nisso, focadas em observabilidade, preocupadas com isso. Inclusive, a gente gravou o episódio do Datadog e a gente falou muito sobre isso. Todo negócio vai acabar sofrendo algum impacto, tem que entender qual que é o impacto. Nesse caso, você deu um exemplo de uma empresa que já presta um serviço, já tem uma plataforma para um serviço de desenvolvimento de software, de alguma forma vai ter que se adaptar para uma era, gente, que eu realmente acho que deveriam estar todos... Talvez eu esteja levemente obcecada. Talvez, potencialmente. Mas de forma resumida, né, assim, você falou assim, o que então o sistema, quais são as coisas que o sistema deveria ter, né, para ser mais amigável para agentes? A gente falou sobre várias coisas aqui, mas com certeza ter APIs bem definidas, né, ou seja, ter um back-end ali, uma arquitetura de domínio de negócio bem estruturado, né? A gente falou sobre uma arquitetura de eventos, né, ali talvez tenha alguma coisa ali assíncrona que eu consigo de fato trigar coisas, né? Falamos sobre dados, a importância de eu ter dados limpos, de alta qualidade, porque às vezes o agente ele vai consumir esses dados e esses dados eles têm que estar confiáveis, né? Então eu tenho que ter essa estrutura de dados. Falamos sobre observabilidade e segurança. Ou seja, né, falamos sobre muita coisa assim que eu acho que são extremamente importantes. Tudo que envolve desenvolvimento de software. No final das contas, tudo. Exatamente. Por isso o assunto é tão importante, justamente, porque ele pode impactar todas as disciplinas. A gente falou de produto, a gente falou de design, a gente falou de arquitetura, realmente. E nisso vai ter a operação disso tudo. Como que vão ser os novos... A gente já falou sobre isso também lá no episódio de Software 3.0. As novas organizações de time, sabe? Tipo, vai ter time mais júnior, mais sênior, com a IA sendo parceiro, sabe? Isso muda a organização do time, vai mudar o comercial, a forma como a gente fecha uma nova parceria com um novo cliente, com a forma como que a gente negocia os prazos, sabe? Tudo. E falando nisso de mudança de time, eu fiquei até com uma dúvida aqui, queria a sua opinião, Yas. Você acha que essa interação, É porque hoje, né, quando a gente fala de UX e desenvolvimento de software e arquitetura de software, e precisa haver uma sinergia muito grande, né, entre o designer, entre o PO e o arquiteto de software, né, e o desenvolvedor, enfim. E é importante que os pilares ali do desenvolvimento de software, da criação de produtos digitais, estejam numa mesma sintonia para que a gente consiga criar um bom produto. E você acha que com experiências do agente e toda essa mudança de paradigma que a gente está falando aqui, isso muda? Muda o time? Muda a interação entre as pessoas, entre as personas? Mudam os papéis?
que muda? O que eu vejo hoje, o que eu acredito nesse momento, é que vai dar uma borrada na divisão de papéis. O que eu quero dizer com isso é que hoje eu acho que acabou entrando num modelo bem definidinho de papéis e de um handoff dos papéis de um pro outro, assim, bem, que acaba criando uns... Se o time não conseguiu criar harmonia, acaba sendo até um pouco de silo dentro do próprio time. A gente luta muito até contra silos dentro do próprio time, fazer o time realmente trabalhar como um todo, mas acaba que as funções são meio, realmente bem separadinhas, uma fazendo um handoff pra outra. Eu acho que essa nova lógica de como se pensar soluções e código começando a existir no upstream, sabe, assim, vai dar uma borrada. Eu ainda vou ter as disciplinas em si, mas eu acho que o time, eu fico imaginando que pode ser um time até mais fazendo junto. A gente leu um time aqui na DT, a gente leu um artigo recente da Microsoft, acho que é até uma recomendação pra vocês discutirem ele na Entrechaves, pode ser bem interessante. O que eles propõem nesse artigo é que muitas funções que hoje são feitas separadamente num time de software, ela vai acontecer no que eles deram o nome de mob, que é botar todo mundo na sala e fazer junto. Então imagina que loucura. Ao invés de meu PO escreveu o backlog, que o designer depois desenhou, que passou pro dev e ele codou. Essas 3 entidades, 3 pessoas sentadas na mesma sala fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Tá vendo? Uma dinâmica ainda totalmente nova. Eu enxergo isso, assim, muito em breve. Eu vou te falar, assim... Nós estamos gravando agora em agosto de 2025. Aliás, agora a gente pegou a mania de datar os episódios, porque assim, as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas eu vou ser sincero, um cenário desse, com tudo que a gente viu sobre Cursor, MCP, Figma, Lovable, essas coisas todas, eu enxergo isso esse ano. Assim, se você quiser sentar aqui agora, a gente experimentar isso, eu acho que já é possível. A gente já tem ferramenta que possibilita isso. Sim, totalmente. Agora é uma mudança mais do mindset, né? Do jeito de fazer, né? Que a gente fez de uma forma por vários anos e por muito tempo isso deu muito certo também, né? É uma mudança desse jeito de fazer, desapego talvez, né? Do jeito de fazer anterior para um novo jeito mesmo, né? Que traz vários benefícios. Vão trazer outros papéis, e outros de repente. papéis e outras habilidades, né? Eu imagino que muitos dos ouvintes aqui do Entrechaves trabalhem com isso, né? Assim como a gente, eu acho que vocês têm... Meu conselho pra vocês é encararem isso desse jeito gostoso, assim, do tipo, olha que momento, que privilégio que a gente tá vivendo aqui em idade adulta, trabalhando e tendo a chance de ser as pessoas que vão definir um novo jeito de trabalhar com uma tecnologia emergente, sabe? É muito legal. Se eu pensar assim, talvez a gente esteja num daqueles momentos que foi antes da internet surgir. Mas que talvez a gente, né, que participou, mas não ativamente, né? E agora, concordo, é uma mudança de paradigma que estamos participando ativamente, A gente né? vai poder contar pros nossos filhos, pros nossos netos. Nossa, eu tava lá. Você acredita que não existia LLM na minha época? Você acredita que em 2024 eu pedi iFood, colocava meu cartão, precisava escolher o restaurante, que mesmo eu tendo pedido no mesmo restaurante 50 vezes, né? Eu precisava ir lá. Dá um pouco de ansiedade, eu acho, né? Porque pode mudar os nossos papéis, pode mudar tanta coisa, mas acho que dá pra olhar pra isso sobre uma ótica de legal. Eu vou ajudar a inventar esse novo jeito de fazer software. Dá um ar de ficção científica, assim, um pouco, não dá? Eu acho. Sinta ser um meio Black Mirror, assim, sabe? Coisas não vão se concretizar, assim como todo pico de tecnologia, hype de tecnologia. Algumas coisas, tem aquele ciclo do Gartner, né, que começa com um Gartner pico... Hype Cycle. Hype Cycle, né? Começa com um pico da empolgação, aí você cai no vale da desilusão, e aí você chega no platô da produtividade. Que esse hype esse ciclo tenta dizer que sim, tem uma época que as expectativas estão infladas. Na prática, muitas não se concretizam e todo mundo cai na desilusão, mas se acha um jeito de realmente, agora entendi. É assim que eu uso essa nova tecnologia de um jeito realmente sustentável. Aí você atinge essa produtividade. A gente tá talvez subindo esse... Acho que a gente tá... Hoje já tá lá no topo ou tá subindo pro topo. Estamos por aí. Mas isso que você falou é legal, porque o vale da desilusão do Gartner ali, ele é muito necessário para que a tecnologia se prove. Porque vai ter uma frustração do tipo assim, nossa, achei que isso ia resolver todos os problemas do mundo e não vai. Acho que não. Mas aí o vale da desilusão, ele é necessário para isso, para a tecnologia ter que se provar, amadurecer e aí chegar num platô de produtividade que vai ser assim, o auge, né? Aí sim. E falando nisso, eu queria a opinião sua justamente sobre esse hype e essa contraponto aí do vale da desilusão. Porque com o hype, né, de falar muito sobre a gente, muito sobre muitas empresas estão, né, criando coisas e
e querendo, né, surfar na onda, criar agente, e às vezes não fazem tudo aquilo que a gente falou que é necessário, né, assim, para ter de fato um sistema sustentável e realmente um agente que faça sentido, né, e que seja realmente saudável, seguro, confiável, enfim, tudo isso. Como que você acha, Yas, que a experiência do agente, tudo que isso que a gente tá falando, muda a visão do retorno sobre o investimento, assim? Como provar que esses agentes agora que estão sendo criados, eles realmente valem a pena? Esse problema que a gente tá vendo agora, ele se repete historicamente na tecnologia toda vez que tem uma hype. É batata. E a resposta é sempre a mesma. Isso que é a parte mais frustrante, porque ela é a mesma resposta desde sempre, mas que falta disciplina nas organizações para fazerem, que é, primeiro, você não pega a tecnologia para encaixar em qualquer problema, né? Opa, tem um problema, eu vou botar IA. Isso já tá errado, né? Você tem que achar o problema que combina com essa tecnologia. Então, pensa esse negócio dos agentes. Vou discutindo isso com os times do DTI, pra gente ir criando esse raciocínio. Que assim, tem processos de negócio que vão ser automatizados com a nossa automação tradicional. Automação baseada em regras. RPA, ainda existe, tá tudo bem, não morreu, não é tudo, né? que precisa de, né, agente, modelo de pensamento. Um processo todo baseado em regra, todo baseado em steps. Você vai botar um agente que raciocina, que avalia contexto. E nem vai valer a pena, provavelmente, no custo também, né? Nada, nem no trabalho, nem no custo, tem soluções mais baratas, já amplamente provadas, vão ser essas. Então, se você escolheu o problema certo, que a tecnologia realmente tem um potencial de resolver de uma forma diferente, já é a primeira coisa para você provar valor, você escolheu o problema certo. E outra coisa, acho que as empresas faltam essa disciplina de escolher esses casos de uso onde realmente combina, né, problema e tecnologia, e fazer o fundacional para aquele caso de uso sair do piloto. Porque acho que essa é outra frustração que acontece nesses hypes de tecnologia. Todo mundo, se faz piloto, faz assim, né? Faz a torta direito. Mas o pulo do piloto para a produção, realmente para a escala, é um outro bicho, porque tem aspectos fundacionais da organização que às vezes não estão prontos. Então tem que investir nas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu falo que é frustrante porque é a mesma resposta. Se a gente voltasse 10 anos no começo da nuvem, no hype da nuvem, mesma coisa. Será que vale a pena investir em nuvem? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Nossa, então é isso, gente. Que assunto denso, complexo, cheio de previsões, cheio de achismo ainda, por que não? Muitos achismos, mas muitos fatos já também, né, Yas? Igual eu falei com você, tem muita coisa que você falou aí que se a gente quiser já testar aqui agora, acho que a gente já tem ferramentas prontas para algumas coisas desse futuro que a gente tá falando aqui, né? Mas uma dica, assim, que eu acho que é muito importante para os desenvolvedores, para todo mundo que está nos ouvindo agora, é que as aplicações que a gente está desenvolvendo hoje são as aplicações que amanhã vão precisar estar prontas para tudo isso que a gente está falando. Quiçá hoje mesmo vão precisar estar prontas, né? Mas às vezes não é só porque a sua aplicação ainda não interage com o agente, que o agente não tem que ser considerado como sua persona. Porque provavelmente, se não é hoje que ele vai ser, amanhã ele vai se tornar, né, assim. E por mais que isso ainda é uma previsão, eu acho que isso tá se tornando cada vez mais realidade e como tudo que a gente vê de IA, né, que as coisas aceleram de uma forma muito grande, muito rápida, eu acredito piamente que é muito em breve mesmo que esse tipo de aceleração vai bater na nossa porta, sabe? Prevejo muitas refatorações. Então é isso, pessoal. Yas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, sua presença aqui foi maravilhosa. Foi ótimo bater papo com vocês. Me chamem mais vezes. Com certeza iremos, né? Bom, gente, chegou um momento que não é fácil, mas é uma despedida. Esse foi o meu último episódio como host aqui do Entre Chaves. Vou assumir novos desafios na minha vida profissional. Então, vou voltar a ser apenas um ouvinte como vocês. Sigo sendo um fã do Entre Chaves. Sigo desejando todo o sucesso para o podcast. Mas por hora, fica aqui a minha contribuição para essa história. Obrigado a todos. Obrigado à equipe do Entre Chaves. Obrigado pelo carinho dos ouvintes. E é isso. Obrigado, até mais.